Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Datafolha, mais de 90% em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais apoiam câmeras nos uniformes policiais. Em São Paulo, 7% são contra a utilização do equipamento. O dispositivo já é utilizado pelas polícias paulista e fluminense. E agora o Estadão, aeroporto de Guarulhos, vai ganhar terminal com limusine a partir do ano que vem. Acesso ao local deve custar R$ 800 para os passageiros. O contrato para a construção do espaço foi assinado nesta quinta-feira com investimento de R$ 80 milhões. Valor econômico, comissão especial aprova PEC das bondades e texto segue para o plenário da Câmara. Deputados devem apreciar o parecer do deputado Danilo Forte ainda nesta quinta-feira. O relatório final não traz nenhuma das alterações de mérito que chegaram a ser cogitadas, como a criação de um auxílio Uber. E por fim o Globo, lipotramina e liposemina. A Anvisa proíbe a venda de 2 suplementos chamados de emagrecedores de forma irregular. Produtos também devem ser recolhidos. Os postos de gasolina vão ter de informar os preços de antes e depois do decreto que estipulou um teto para o ICMS dos combustíveis. O governo federal publicou hoje um decreto no Diário Oficial da União para fortalecer a garantia do direito do consumidor à informação clara. O decreto do governo federal estabelece a obrigatoriedade da divulgação transparente dos preços dos combustíveis automotivos. Os postos de gasolina devem informar de forma clara e legível os valores praticados no estabelecimento em 22 de junho de 2022. Em 23 de junho, o presidente Jair Bolsonaro sancionou um decreto que fixou o teto de 17% para a cobrança do imposto sobre combustíveis. O objetivo do novo decreto é garantir que os consumidores possam comparar, no momento da compra, o preço do posto com o valor antes da redução do tributo. Os valores devem ser informados separadamente para dar mais clareza à informação do que está sendo pago pelo motorista. As ações de fiscalização conjuntas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e dos órgãos de defesa do consumidor vão orientar os donos de postos sobre a medida. O governo federal estima que a gasolina tenha queda de R$ 1,55 por litro e o etanol de 31 centavos por litro. O decreto deve permanecer em vigor até o dia 31 de dezembro deste ano. O Brasil foi responsável pela metade de todo o produto interno bruto da América do Sul em 2021. Os dados são do Banco Mundial e refletem a liderança de décadas do país na região. No ano passado, o Brasil manteve a liderança na América do Sul e foi responsável por 50% da atividade econômica da região. Segundo dados do Banco Mundial, o país ocupa a posição desde a década de 1970, com ampla diferença em relação ao segundo colocado. A Argentina, que aparece em seguida no ranking, foi responsável por 15,3% do PIB da região em 2021. O Brasil já teve níveis maiores de participação em relação aos países vizinhos. Em 1995, 55,55% de todo o PIB sul-americano era brasileiro. Em 2015, era 53,7%. E em 2020, foi de 51,8%. Para especialistas, o resultado reflete uma capacidade brasileira de aproveitar melhor as potencialidades do país. Mas não significa que a economia não passe por problemas e não demande reformas para melhorar o seu desempenho. Depois de um 2021 ruim para a safrinha de milho, a expectativa agora é aumentar a produção em 30%, superando 9 milhões de toneladas. 2021, 8 geadas na região sul do estado, além de um longo período sem chuvas. O resultado foi desastroso para a produção de milho. O prejuízo foi de quase 50% na produção. Um ano depois, uma nova colheita começou há 10 dias. Na região central do estado, já foram colhidos 39% da plantação. Na região norte, quase 11%. E na região sul, que concentra a maior parte da produção,
a colheita só atingiu 1% da área. Nós temos aí uma diferença de clima muito acentuada. Em anos como o que a gente tem vivido, que é um ano de laninha bem típico, né? A região sul ela acaba sofrendo mais em função disso e esse ano não foi diferente. Então a região sul começou a semear a soja um pouco mais tarde, colhe consequentemente um pouco mais tarde e a cultura fica sendo semeada um pouquinho mais tarde. Isso tudo vai, né, acumulando dias aí que a região sul fica para trás da região norte. A colheita vai até o início de agosto. A previsão é de 9.400.000 toneladas, com produtividade de 78 sacas por hectare. O presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho diz que a área plantada diminuiu este ano. O Mato Grosso do Sul cultivou 2 milhões e quase 300 mil hectares na safra passada de milho. E esse ano a gente veio abaixo de 2 milhões. O que ainda assusta é o custo da produção, impulsionado pelo valor dos fertilizantes. Com esse custo de 76 sacos por hectare em custo total, e numa perspectiva de 78 sacos de produtividade, mesmo com esses preços atrativos, não é uma coisa que anima o produtor. Aqui no estado, o milho é usado basicamente como ração para animais. A maior parte da produção, em torno de 65%, é exportada, principalmente para Irã, Egito e Coreia do Sul. Esses 3 países são grandes compradores do milho sul-mato-grossense já há algum tempo, muito puxado pelo câmbio de fertilizante com produto. Então vem fertilizante de lá e volta produto como o milho para esses países que consomem via alimentação animal. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson renunciou à liderança do Partido Conservador nesta quinta-feira e, por consequência, deixará o cargo de primeiro-ministro. Em pronunciamento, ele afirmou que continuará no posto até que um sucessor seja escolhido. Boris Johnson, sob pressão insuportável depois de perder o apoio do Partido Conservador devido a uma série incessante de escândalos, renunciou nesta quinta-feira como líder da formação, mas continuará como primeiro-ministro até a escolha de um sucessor. Acima de tudo, quero agradecer a vocês, povo britânico, pelo imenso privilégio que vocês me deram. E quero que saibam que a partir de agora, até que o novo primeiro-ministro esteja no cargo, seus interesses serão atendidos e o governo do país será levado adiante. Johnson falou à nação diante do famoso número 10 de Downing Street. O Partido Conservador deve escolher nos próximos meses um novo nome para substituí-lo, provavelmente a partir de outubro, como seu líder e, por consequência, como chefe de governo. Ao mesmo tempo, Johnson se declarou determinado a continuar governando o país. Para deixar isso claro, ele nomeou novos ministros e secretários de Estado nesta quinta-feira para substituir o elevado número de integrantes que deixaram o governo. E olha só, no Paquistão, o dono de uma criação de cabras foi surpreendido pelo nascimento de um filhote diferente. O cabrito, que virou celebridade na cidade de Karachi, nasceu com orelhas gigantes. Vamos ver. Um cabrito com o nome de leão. O filhote Simba não tem as mesmas dimensões do rei da selva, mas o tamanho das suas orelhas também assustam e podem dar ao animal a coroa de cabra mais orelhuda de todos os tempos. Nascido no mês passado em Karachi, no Paquistão, o cabrito possui 54 centímetros em cada orelha. Em 30 dias ele se tornou tão popular que até uma personalidade famosa poderia levar 25 ou 30 anos para atingir esse nível de fama. Recebi mais atenção do que eu tive nos últimos 4 anos, desde que eu comecei a criar cabras. Ele não só me deixou orgulhoso, mas também o Paquistão. Mohamed Narejo, dono do filhote, reivindica o trono de Simba no livro dos recordes, apesar da categoria cabra com orelhas mais longas não existir no site da organização. Ele também pretende investir em futuras inseminações artificiais com o sêmen de Simba para que a genética do animal das orelhas gigantes percorra o mundo. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau.